Bom, a nossa aula agora vai ser sobre PA e PG, progressão aritmética e progressão geométrica. A progressão aritmética ela é uma sequência numérica onde o segundo termo é igual ao primeiro mais uma razão, né? Somado com uma constante. Essa constante é uma razão. Então, a partir do segundo, nós vamos somando, sempre somando mais um número que vai ser chamado de razão. Aqui eu tenho um exemplo de PA. 1, 4, 7, 10, 13, vai até o infinito. 1 mais 3 dá 4, mais 4 mais 3 dá 7, 7 mais 3 dá 10, 10 mais 3 dá 13 e assim por diante. Então, a nossa razão aqui é uma razão positiva, 3. Então, a nossa PA ela é uma PA crescente, ela vai aumentando. O segundo exemplo, a razão é negativa. Então, é menos 2, tira 2 dá menos 4, tira 2 dá menos 6 e vai indo. Ela é uma PA decrescente, porque nós temos uma razão negativa. E eu tenho também uma PA de razão zero. Ela é chamada de PA constante. 6, 6, 6, 6, 6, vai até o infinito, a razão dela é zero. Para trabalhar com PA, nós temos algumas fórmulas. A fórmula do termo geral é essa aqui, ó. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Mas o que é esse AN, esse A1, esse N? Quem são? O AN, ele é o último termo. O A1 é o primeiro termo. O N é o número de termos. E o R é a razão. Então, quando nós lemos o problema, nós vamos ver quem é o primeiro termo, ele é o A1. Quem é o último, quantos termos tem essa PA e qual é a razão, né? Ele vai somando 3, então a razão é 3. Por meio da fórmula, dessa fórmula aqui que nós estamos vendo agora, também é possível inserir uma quantidade de meios aritméticos entre dois números, de modo que eles formem uma parte de uma progressão aritmética. Esse procedimento é chamado de interpolação. Nós temos, então, a fórmula do termo geral, que acabamos de ver, e agora a fórmula da soma. Essa é a fórmula da soma, para eu somar. Se eu tenho lá uma PA de 5 termos, eu quero saber qual é a soma do primeiro, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto, mais o quinto. Eu tenho uma fórmula para eu descobrir essa soma. Então, eu tenho aqui, esse N é o número de termos. Eu tenho o A1 é o primeiro termo, o AN é o último. E com isso a gente resolve e descobre qual é a soma de todos os termos de uma PA. E temos também a PG, que é a progressão geométrica, que ela também é uma sequência numérica, só que o segundo é igual ao primeiro multiplicado por uma razão. A razão na PA a gente chama de R, e a razão na PG nós chamamos de Q. Então, na PA, a diferença entre PA e PG. A PA, nós vamos somando um termo, somando uma razão. Na PG, nós vamos multiplicando. Então, uma PA, você tem assim, uma PA. Eu tenho lá 2, 4, 6, 8, tá? Vamos pôr infinita. Aqui a nossa razão é 2, porque está somando 2. Numa PG, eu tenho 2, 4, 8. Aqui eu estou multiplicando. Então, eu vou multiplicar. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2, o próximo será 16. Aqui nós temos uma razão também 2. Só que no primeiro caso, que é PA, eu vou somando. No outro, eu vou multiplicando. Também tem fórmulas na PG. A PG
fórmula do termo geral é AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Também o AN é o último, o A1 é o primeiro, o N é o número de termos. Só muda isso aqui, ó. Que na PA a gente usa R. Essa daqui é a fórmula do termo geral. E tem também duas fórmulas para soma dos termos da PG. Isso quando nós temos o Q diferente de 1, tá? Se o Q for igual a 1, não serve. Então, a soma dos termos de uma PG, nós temos duas fórmulas. Eu posso usar tanto a primeira quanto a segunda. Como eu vou escolher que fórmula que eu vou usar? É de acordo com os dados do meu exercício. Por exemplo, se eu tenho um exercício que eu não tenho o valor do AN, mas eu tenho o valor do A1, eu tenho o valor do Q, eu vou usar a primeira fórmula. Se eu tenho o valor do AN, tenho o valor do A1, tudo, então eu vou usar a segunda fórmula. Aqui não precisa do N, aqui precisa do N. Então, de acordo com os dados do meu problema, eu escolho a fórmula mais fácil para eu resolver. Tem um probleminha aqui para ser resolvido. Interpole, lá no começo de PA, falou de interpolação, é o que nós vamos fazer aqui. Interpole 7 meios aritméticos entre menos 2 e 22. Bem, menos 2 e 22, menos 2 é o primeiro, 22 o último. Eu quero mais 7. Então, eu quero mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o último é 22. Bem, então, qual é a informação que eu tenho? Eu tenho o meu A1, que é menos 2. Eu tenho o meu AN, 22, o primeiro e o último. Eu sei que tem quantos termos essa PA? Tem 7 mais 22 e mais o 2, então tem 9. Então, essa PA tem 9 termos. O que está faltando para mim é a razão. Eu não tenho a razão. Se eu descobrir qual é a razão, eu vou descobrir todos esses termos aqui do meio. Então, vamos começar descobrindo a razão. Para descobrir a razão, a N é igual a 1 mais N menos 1 multiplicado pela razão. Essa é a fórmula da PA. Então, eu tenho o AN é 22, o A1 menos 2, mais N menos 1, 9 menos 1, 8, vezes a razão. Eu vou passar esse 2 para o lado de cá. 22 mais 2. Não esqueça que quando eu mudo de membro, eu mudo a operação. Menos ficou com mais. Então, estava subtraindo, vai somando. Eu vou trocar o lado aqui, ó. 8R é igual a 24. Então, o R será 24 dividido por 8, que vai dar 3. Bem, eu descobri que a minha razão é 3. Mas o que pede aqui é que eu coloque interpole 7 meios. Eu quero saber quais são esses meios que estão aqui. Então, é só eu ir somando 3. Se eu já descobri que a razão é 3, eu vou somar 3. Menos 2 com mais 3 dá 1, certo? Olha, menos 2 com mais 3, não esquece lá dos números inteiros. Eu devo 2 e tenho 3, então eu tenho 1. Agora, 1 mais 3... 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 3, 10. E mais 3, 13. E mais 3, 16. Mais 3, 19. E mais 3, 22. Então, eu formei a minha PA com os 9 termos. Eu já tinha o primeiro e o último. Eu descobri a razão usando a fórmula do termo geral. Primeiro, eu coloquei aqui tudo que eu tinha e o que eu estava querendo descobrir. E descobri a razão, acabei de resolver o meu problema. Sabendo que numa PA o terceiro termo é 13 e o 12º é 49, calcule a razão e o primeiro termo. Vamos resolver aqui que tem mais espaço. Sabendo que numa PA o terceiro termo é 13. Bem, como nós sabemos, a fórmula do termo geral é AN é igual a 1 mais N menos 1 multiplicado pela razão.
Então, esse número aqui é sempre n menos 1. Então, se eu quero o A3, se eu tenho o A3, ele vai ser o A1 mais n menos 1, então 2 R's. Se eu tenho o 12º, A12, é A1 mais 11 R's. Sempre um a menos. Eu sei quem é o terceiro e sei quem é o 12º. Com isso, eu vou montar um sistema. A1 mais 2 R's igual a A3. Quem é o A3? Terceiro termo. 13. Agora, A1 mais 11 R's igual a... O 12º é quem? 49. Formamos aqui um sistema de duas equações com duas variáveis. Eu vou resolver isso multiplicando aqui por menos 1. Vai ficar menos A1 menos 2R's igual a menos 13. A1 mais 11R's igual a 49. Cancela A1 com A1, positivo e negativo. 9R é igual, 49 tira 13 vai dar 36. R é igual a 36 dividido por 9, então o meu R é igual a 4. Descobri a razão. A pergunta é, calcule a razão e o primeiro termo. Eu quero saber quem é esse A1. Muito bem, agora eu pego qualquer uma dessas equações aqui e eu consigo descobrir o A1. Vou pegar a primeira. A1 mais 2R é igual a 13. A1, que eu não sei quem é, mais 2 vezes o 4, porque a razão é 4, vai dar 13. A1 mais 8, 13. A1 é igual a 13 menos 8. A1 é igual a 5. Muito bem, já descobri tudo o que o problema pedia. Pedia a razão e o primeiro termo. Eu usei o quê? Eu usei essa fórmula do termo geral, formei um sistema, resolvi o meu sistema e encontrei o resultado que estava pedindo. Dado a PA, A mais B, 5A menos B, olha bem, isso aqui é o primeiro termo, esse é o A1, esse é o segundo termo e ela continua. Eu quero saber o quarto termo. Então, o que eu quero saber é o A4. E o A4 é quem? É o A1 mais 3R. Bom, como que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu preciso saber qual é a razão. A razão, se é uma PA, é o segundo menos o primeiro. Então, vamos fazer a razão aqui. A razão é 5A menos B menos quem? A mais B. Não esquece de colocar esse A mais B entre parênteses, tá? Porque tem um sinal de menos aqui. 5A menos B, olha, menos A menos B. Olha a importância do parênteses. 4A menos 2B. Então, 4A menos 2B é a nossa razão. Agora, eu não quero saber a razão, eu quero saber o A4. Então, o A4 é a fórmula do AN. AN é igual a 1 mais N menos 1 multiplicado pela razão. O que eu quero é o A4 é igual a 1. Quem é o A1? A mais B mais N menos 1. Se é A4, então são 3, né? Porque é 4 menos 1, multiplicado pela razão, que é 4A menos 2B. A mais B mais 12A menos 6B. Quem é o meu A4? Vamos juntar aqui. A com 12A, 13.
A. B com menos 6B, menos 5B. Então, o que ele estava querendo saber era o quarto termo. 13A menos 5B. Está resolvido. Então, nós resolvemos com número, nós resolvemos com letra também. O procedimento é o mesmo, a fórmula é a mesma. Então, quando aparece letra, a tendência é ficar com medo de resolver, mas não, vamos resolvendo devagar, aplicando a fórmula, vendo quem é o primeiro, quem é o último, o que o problema pede, e a gente chega no final. Calcular a soma dos 5 primeiros termos da PG. Agora estamos numa PG. Essa PG tem, o primeiro termo dessa PG é 3. Está pedindo os 5 primeiros, então o número de termos é 5. A razão, eu consigo descobrir qual é a razão aqui. Como que eu vou descobrir qual é a razão? Na PG, nós vamos multiplicando. Então, se eu quero saber qual é a minha razão, é só eu dividir. Eu divido 12 dividido por 6, dá 2. 6 dividido por 3, dá 2. Então, quem é a minha razão? 2. Descobri qual é a minha razão. Mas o que eu quero saber é a soma. Eu quero a soma dos termos, dos 5 termos dessa PG. Então, como que nós vamos aplicar a fórmula? Que fórmula eu vou poder aplicar? A primeira ou a segunda? Depende do que eu tenho. Eu tenho A1, N e Q. A1, N e Q. Dá para usar a primeira fórmula. Então, a gente vai usar a fórmula que tiver mais fácil para ser usada. Nesse caso, é a primeira. Então, eu vou usar a primeira fórmula. Sn é igual a 1 que multiplica Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. E agora, vamos colocando no lugar do A1, vamos colocar o valor do A1 no lugar do N. É só ir fazendo a substituição. No lugar do A1, eu vou colocar 3. Q é 2. Elevado a N, o N é 5, menos 1. Q é 2, menos 1. Sn vai ser igual a 3, que multiplica 2 elevado a 5. Vamos lembrar como faz isso? 2 vezes 2, 2, 2 e 2. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, vezes 2, 16 e vezes 2, 32. 32 menos 1. E sobre 1. Então, sobre 1 nem vou precisar mais do denominador, né? 3, que multiplica 31. A soma dos 5 primeiros termos, acabei de descobrir, 93. Então, 93 vai ser a soma dos 5 primeiros termos da minha PG. Sabendo que numa PG de 5 termos, o primeiro é 4, o último é 324, eu quero saber a razão. Bem, a fórmula do termo geral da PG AN é igual a 1 multiplicado por Q elevado a N menos 1. Eu tenho a N, que é 324, eu tenho a 1, que é 4, eu tenho o número de termos, que é 5, então nós vamos resolver. Ó, no lugar do AN, eu vou pôr 324, no lugar do A1, primeiro termo, 4, multiplicado por Q elevado a N menos 1. Quem é o Q? Eu não sei, esse é o que eu estou procurando, eu quero saber a razão. Ó. Determine a razão. Elevado a N menos 1. No lugar do N, eu vou colocar 5. 5 menos 1 dá 4. Bem, aqui é uma multiplicação. Eu quero pegar esse número 4 e passar para o lado de cá. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vai ficar 324 dividido por 4. É igual a Q elevado a 4.
324 por 4 vai dar 81, que é igual a Q elevado a 4. Por enquanto, não consigo saber ainda quem é o 4. Mas se eu fizer uma fatoração do 81, 81 dá divisão por 3, dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, o 81 é 3 elevado a 4. No lugar do 81, eu vou colocar 3 elevado a 4, igual a Q elevado a 4. Se eu tenho que os expoentes são iguais, então as bases também são iguais. Então, o meu Q vale 3. Então, qual é a minha razão nessa PG? 3. Então, eu descobri aplicando a fórmula do termo geral. Vamos fazer um problema agora, em forma de problema. Um vazamento de um tanque de gasolina provocou a perda de 2 litros no primeiro dia. Como o orifício responsável pelas perdas foi aumentando, no dia seguinte o vazamento foi o dobro do dia anterior. Se essa perda foi dobrando a cada dia, quantos litros de gasolina foram desperdiçados no total após 10 dias? Bem, vamos ver. Não está falando se é PA ou se é PG. Nós vamos descobrir se é PA ou PG. Como está falando que no primeiro dia a perda foi de 2 litros, no segundo dia dobrou, então está multiplicando por 2. E aqui está dizendo, ó, foi o dobro, então multiplicou por 2. Se essa perda foi dobrando a cada dia, então foi multiplicando por 2, está multiplicando, ela é uma PG. Se é uma PG, está pedindo quantos litros de gasolina foram desperdiçados no total, eu quero soma. Se eu quero soma, eu tenho aqui as fórmulas da soma para eu poder usar. Então, eu sei que a razão é 2, porque o dobro, né, vamos multiplicar por 2. Eu sei o número de dias, que são 10. Eu não sei a soma, que é o que eu quero saber. Então, eu tenho A1, Q e N. A1, Q e N está aqui na primeira fórmula. Então, vamos usar a primeira fórmula. Esse N é igual a 1 multiplicado por Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Então, vamos usar essa fórmula, que é a fórmula para descobrir a soma, saber qual foi o desperdício nesses 10 dias. Então, SN, que é S10, né? Porque são os 10 dias, é igual a 1, são 2, multiplicado por Q, o que é 2, elevado a N, que é 10, menos 1, sobre Q, 2 menos 1. Nós estamos apenas fazendo substituição de cada letra pelo seu valor. S10 é igual 2 que multiplica. 2 elevado a 10. 2 elevado a 10, nós vamos multiplicar 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes. Então, vai dar 1024. Menos 1 sobre Q menos 1. Então, 2 menos 1, 1. S10 vai ser igual 2 vezes, aqui eu vou resolver 1024 menos 1, 1023. Não preciso mais colocar sobre 1, porque sobre 1 vai dar ele mesmo. S10, denominador 1 a gente elimina. 2 vezes 1023 vai dar 2046 litros. Olha só, começou com 2 litros. Primeiro dia, o vazamento foi de 2 litros apenas. Aí ele foi aumentando, dobrando a cada dia. Em 10 dias, o desperdício foi alto, foi 2046 litros. Então, nós estamos aqui encerrando o PA e PG. Espero que vocês tenham aprendido. Bons estudos.